Então, essa folha A4, ela tem 29,7 centímetros de comprimento e tem 21,2 de largura. Então, o que eu fiz? Eu tracei a metade dela, né? Ela está na posição retrato, a gente marca a metade e faz uma linha central. Essa linha central, vocês vão perceber que normalmente eu uso a cor vermelha. Então, eu utilizo, além do lápis, essas canetinhas de ponta fina, nanquim, para me ajudar a manter essa estrutura. Caso eu apague depois do desenho, ela não fica afetada. É identificado com a linha Y. E aí a gente divide, né, a altura dessa folha em 9 partes iguais. Então, se nós temos 29,7, eu vou deixar aqui uma margem, né, de segurança de 1 centímetro, e aí a gente consegue dividir em 9 partes iguais, que dá 27 centímetros, e deixando aqui 1,7 na base. Por que eu deixo um pouco mais aqui? Porque quando a gente quer desenhar o salto alto, eu vou precisar de pelo menos uma altura aqui, né, de 1/3 dessa linha. Então, a gente tem aqui as 9 linhas que correspondem ao grid de 9 cabeças, tá? Então, eu normalmente faço o seguinte, eu marco 1 centímetro de margem, aí eu desço aqui a linha, foi esse movimento que eu fiz, e a partir do 0, a gente sempre vai medindo de 3 em 3 centímetros, né? A gente tem os 27 centímetros e aqui eu faço também a marcação desses pontos de apoio, para que eu consiga colocar a régua bem certinha aqui, e aí eu uso a cor verde para marcar essas linhas, e aí eu traço essas horizontais que são as paralelas ao X. Então, aqui em cima a gente tem uma margem de 1 centímetro, aqui embaixo ficou 1,7. Então, a numeração, se eu tenho aqui, né, esse ponto de referência, ó, como sendo ponto de X, aqui a gente vai colocar o número 0. Então, eu vou deixar, ó, 0, 1. Então, a gente falou que a primeira parte, né, a linha 9, ou módulo 9, né, do grid, a gente tem uma subdivisão de 3 partes iguais. Então, se eu tenho aqui 3 centímetros para essa 4, esse círculo base ele vai ter 2 centímetros de altura. Se é um círculo, significa que ele vai ter também 2 centímetros de largura. Então, eu coloco um alinhado com Y, e aí você pode girar, ó, nesse mesmo ponto, né, de referência, e fazendo o círculo perfeito. Então, a régua, ela serve nesse momento para nos ajudar a formatar essa ideia de simetria. Na outra linha, né, nessa subdivisão que ficou, né, esse 1/3, a gente põe a metade, que é meio centímetro, e também estrutura meio centímetro para a esquerda e para a direita. E aí você pode girar em torno desse ponto, esse meio centímetro. E aí, a gente até pode fazer um esbocinho aqui, ó, para ajudar a manter, né, a parte mais larga dos 2 círculos com uma reta, para ajudar a dar essa guia na hora de fazer o contorno dessa oval. Aqui, a gente vai agora fazer a subdivisão da segunda linha. Então, a linha 8, né? A linha 9 corresponde à cabeça, a linha 8 vai corresponder à largura dos ombros. Então, a gente vai dividir a linha 8 em 4 partes iguais. Então, se eu tenho 3 centímetros de altura, eu vou ter 1,5, e aí a gente tem 75, 75. E eu gosto de deixar sempre 2 pontos de referência. Lembrem disso, ajuda bastante. Então,
Aqui, ó, na metade exatamente dessa linha, né? A gente pode estar utilizando uma cor azul clara para essa estruturação dessa subdivisão, com linha tracejada. A gente tem divisão em 4 partes, ó, 1, 2, 3, 4, entre o 8 e o 7. Então, na metade, né, aqui, ó, é a metade para baixo, a gente vai ter a rótula do ombro. Como que eu sei qual é a largura e a localização? A gente falou que a largura desse corpo, contendo a rótula do ombro, é 2 cabeças de largura. Então, eu vou ter 2 centímetros de largura numa cabeça. Então, para o lado esquerdo do corpo, eu vou marcar 2 centímetros, para o lado direito do corpo também. Direito, esquerdo. E a gente pode ter, né, essa referência. Eu não desenho o círculo de novo, gente, para não confundir. Então, aqui, ó, onde a gente marcou esse 2 centímetros, daqui para dentro, a gente vai ter a rótula do ombro. Então, se é rótula, é círculo. Se é círculo, eu tendo uma altura, eu consigo projetar aqui para dentro a largura. Então, dentro desses 4 centímetros, a gente vai ter, né, para sua direita aqui, você vai marcar 75, 0,75, né? E para cá também. Então, esse quadradinho aqui, né, a gente pode fazer um X para identificar onde que é o centro. E daí, desse centro, a gente pode ter 0,37 para cada pontinho e trabalhar as rótulas. Então, a gente tem aqui, ó, uma cabeça de altura, 2 cabeças de largura. Esses 2 espacinhos entre o queixo e o ombro vai ser o pescoço. Então, esse pescoço, ó, ele é um retângulo que vai respeitar a largura desse círculo menor. Então, esse pescoço, ele tem em torno de 1 centímetro de largura. Esse retângulo, ok? Da metade desse pescoço, a gente vai começar a fazer uma curva em direção ao círculo, para que esse pescoço ele fique, né, com uma queda mais próxima do que é um humano. Agora, a gente precisa subdividir a cabeça, a linha 7 e a linha 6, né, a 7 e a 6, em 3 partes iguais. Por quê? Porque a gente vai ter uma estrutura de cintura e de busto que fica mais fácil fazer as localizações quando a gente tem essas referências. Então, aqui, né, nesse ponto exato ó, do Y com a linha 6, é o ponto central da cintura. Então, essa cintura, ela é representada por um círculo de cabeça. Então, ele tem 2 centímetros de diâmetro. Quando um círculo tem 2 de diâmetro, ele vai ter 1 centímetro de raio. Então, o que eu falei? Ó, eu tenho um para cima, um para baixo. E na linha 6, 1 centímetro para cada ladinho. Então, aqui, ó, presta atenção. Dessa lateral da cintura, você vai ligar ali no centro da rótula do ombro, tá? Então, a gente vai pegar a régua numa reta e vai ligar lá. Ó, daqui, lá no centro da rótula do outro ombro. Então, aqui a gente consegue entender que essa parte aqui é o tórax do corpo humano. Então, dessa lateralzinha aqui do seio, né, a gente vai ter a projeção dos círculos do seio. Ele é igual a 1/3 da linha 7, tá? Então, esse seio eu posso medir, ó,
desse pontinho aqui na linha 7, eu marco 1 centímetro e já marco meio centímetro. E aí eu trago para baixo, tá? Ó, da linha 7, 1 centímetro e o meio centímetro e trago para baixo. E aí nessa linha a gente consegue também traçar a altura de meio centímetro e aí você consegue projetar esse seio. Então aqui eu só vou começar a fazer a marcação das rótulas em vermelho. Por que as rótulas são tão importantes? Porque são os pontos onde nós identificamos possibilidade e mobilidade desse corpo, tá? A cintura, como ela não é uma rótula, e sim um ponto de mobilidade, eu uso o rosinha, né? É próximo, mas não é vermelho, é o rosinha. Então, em todas as outras videoaulas, vocês vão perceber que são essas cores que estão lá também. Então, essa estrutura que a gente tem, ó, de largura, então essa distância que a gente tem, né, do centro de uma rótula até a outra, do ombro, a gente vai copiar e colar e fazer a mesma largura do quadril, tá? Então, a gente usa uma referência dessa estrutura que deu 3,4. Então, a gente tem 3,4. Então, eu tenho 1,7 para a direita e para a esquerda. Na linha 5, a gente marca esse 3,4. Né? Metade de 3,4 é 1,7. Então, 1,7 para o lado direito, outro 1,7 para o lado esquerdo. Então, a gente já sabe, ó, que nesse 1/3 da linha 5 para cima, a gente deixa essa reta, tá? Que normalmente essa lateralzinha aqui do quadril, ela parece ser mais retinha. E aí, a gente vai projetar a parte da virilha. Então, a gente sabe que na linha do quadril a gente tem a virilha. Então, essa linha 5 para baixo é onde a gente vai colocar a virilha, tá? Então, nós também vamos dividir em 3 partes iguais. Aqui, a virilha, ela vai utilizar a metade desse 1/3. Então, da linha 5 para baixo, eu vou usar a metade dessa alturinha aqui, desse 1/3, tá? Então, meio centímetro de altura para a virilha. E a gente faz a virilha representada por um quadradinho. Então, se eu tenho meio centímetro de altura para a virilha, eu vou ter a largura de meio centímetro. E aí, essa estrutura, a gente poderia, né, tá conectando ali, ó, naquele ponto de 1/3 acima, né, da linha 5. Então, essa linha da virilha, ela é a base do quadril, tá? Então, esse quadril, ele tem 1, 2, 3, 4 cabeças e essa partezinha da virilha. Para projetar o topo dela, eu vou usar a mesma referência. Eu quero fazer aqui um círculo para o quadril. Se eu tenho a largura de 1,7, eu vou ter a altura de 1,7. No círculo perfeito. Aqui também, ó, tem 1,7 de largura e 1 de altura. Então, a gente liga as extremidades ali em 45 graus e aonde cruza está o centro, né? Então, esse centro aqui da parte da rótula do quadril é muito importante também depois para os estudos de movimento. E aí, a gente tem essa estrutura que mostra a parte mais larga do quadril, né, que é aqui. E aí a gente liga da linha azul desse 1/3, né,
Tem 1, 2, 3. Então, esse pontinho aqui a gente vai ligar ali na cintura. E a rótula do quadril tá aqui dentro, tá? Então, essa rótula do quadril, eu também deixei ela marcada como um ponto verde. Então, esse quadradinho da virilha, ele também é bem importante, porque é a partir dele que vai começar as coxas.